28 de março de 2007. Em uma fria sala de reuniões em São Paulo, o som de uma caneta arranhando o papel selou um destino irreversível. A Ambev acabava de comprar a cervejaria Sintra. Em um instante, um império independente foi engolido, e milhares de trabalhadores não faziam ideia de que aquele seria o começo do fim. Apenas alguns anos antes, a Sintra era uma força incontrolável. Com fábricas gigantescas operando 24 horas por dia em Mogi Mirim e no Rio de Janeiro, caminhões vermelhos inundavam as ruas, entregando milhões de litros de uma cerveja que desafiava os gigantes com preços imbatíveis. Era o sonho de uma cervejaria 100% brasileira, de alcance nacional, presente na mesa de milhões de famílias. Mas hoje, aquele sonho é apenas um fantasma. As engrenagens pararam, os logotipos vermelhos foram arrancados dos portões de metal e as linhas de produção, que um dia zumbiam com a energia e o suor de milhares de funcionários, foram silenciadas ou cruelmente desmembradas. Como uma fábrica equipada com a tecnologia mais moderna da América Latina, que conquistou o coração das massas populares, desmorona exatamente no momento em que atinge o seu ápice. Entre conosco nos corredores agora vazios e nas linhas de produção silenciadas da Sintra. Descubra o verdadeiro preço de uma guerra implacável e como o sonho de desafiar os monopólios foi esmagado na indústria mais cruel do Brasil. Para entender a magnitude da queda, é preciso primeiro compreender a audácia da fundação. O ano era 1997. O Brasil vivia os primeiros anos de estabilidade econômica trazidos pelo Plano Real. A hiperinflação, que por décadas corroeu o poder de compra dos brasileiros e tornou qualquer planejamento de longo prazo um exercício de adivinhação, havia sido finalmente domada. Com o dinheiro mantendo seu valor no bolso até o fim do mês, a classe trabalhadora começou a consumir mais. E no Brasil, um aumento no consumo popular significa, de forma quase instantânea e inevitável, um aumento no consumo de cerveja. No entanto, o mercado cervejeiro nacional não era um campo aberto para novos aventureiros. Era um oligopólio brutal e engessado, dominado por gigantes centenárias e de bolsos incrivelmente profundos como Brahma e Antártica, que em poucos anos se fundiriam na colossal Ambev, além da Kaiser e da Chincariol. Essas empresas controlavam muito mais do que a produção. Elas dominavam a intrincada malha de distribuição logística do quinto maior país do mundo. Elas eram donas dos pontos de venda, das geladeiras nos milhares de bares de esquina e, principalmente, da lealdade passional de um consumidor que raramente mudava de marca. Entrar nesse campo de batalha exigia mais do que apenas um capital robusto. Exigia uma dose quase irracional de coragem e uma estratégia agressiva de enfrentamento. Foi exatamente nesse cenário de trincheiras estabelecidas que o empresário português radicado no Brasil, José de Souza Sintra, decidiu fazer a aposta mais ousada de sua vida. Ele não queria abrir uma cervejaria artesanal pitoresca para um nicho de mercado. Seu objetivo era construir um império industrial maciço, capaz de olhar nos olhos das gigantes e disputar cada milímetro de prateleira nos supermercados e cada copo americano nos botecos do país. A visão de Sintra era cristalina e perigosa. Criar uma cerveja com padrão de qualidade internacional, produzida com a mais alta tecnologia disponível no mundo, mas vendida a um preço que as massas pudessem pagar sem pestanejar. Era o nascimento formal do que viria a ser a cervejaria Sintra. Para sediar esse sonho colossal, a escolha do local foi milimetricamente calculada, ignorando o acaso. A cidade de Mogi Mirim, no interior do estado de São Paulo, oferecia a combinação perfeita que a indústria pesada exige: acesso abundante a fontes de água de excelente qualidade, o insumo mais crítico de qualquer cervejaria, incentivos e isenções fiscais extremamente atrativas por parte do município e uma localização logística invejável. Mogi Mirim estava estrategicamente cravada próxima às principais rodovias do país, permitindo um escoamento rápido e eficiente da produção massiva para a Grande São Paulo, Rio de Janeiro e outros grandes centros de consumo. Quando as obras começaram, a pacata paisagem da cidade do interior paulista testemunhou a rápida ascensão
de um Leviatã de metal e concreto. O investimento inicial foi astronômico. Relatos da época apontam para dezenas de milhões de dólares injetados diretamente na construção de uma planta industrial que não ficava devendo em nada às mais modernas cervejarias da Alemanha ou da Bélgica. A estratégia de fundação baseava-se em não economizar na ferragem. Equipamentos de última geração foram importados. Silos gigantescos de malte começaram a rasgar o horizonte. Quilômetros de tubulações de aço inoxidável reluzente foram instalados com precisão cirúrgica, conectando imensos tanques de fermentação e maturação a linhas de engarrafamento de altíssima velocidade. Cada tanque que chegava de navio no Porto de Santos e subia a serra em comboios especiais era uma prova de fogo logístico. As estradas precisavam ser bloqueadas durante a madrugada para permitir a passagem dos cilindros monumentais. Nas ruas de Mogi Mirim, os moradores saíam às calçadas para ver os caminhões monstruosos transportando o que pareciam ser peças de naves espaciais. Era o espetáculo bruto da industrialização acontecendo em tempo real. A chegada dessas máquinas representava mais do que avanço tecnológico. Era uma declaração de guerra ao status quo. A fábrica foi projetada com módulos de expansão na planta baixa para produzir volumes assombrosos desde o primeiro dia. A Sintra nasceria gigante, ou simplesmente não nasceria. O impacto social e humano dessa fundação foi profundo e imediato. Para milhares de moradores de Mogi Mirim e das cidades vizinhas, a construção da fábrica não era apenas sobre o mercado de bebidas, era sobre dignidade, emprego formal e uma promessa de futuro. Centenas de trabalhadores locais foram contratados. Pais e mães de família vestiram seus uniformes com orgulho, sabendo que faziam parte de um projeto grandioso que prometia estabilidade para as próximas gerações. O som das sirenes marcando a troca de turnos, o ronco grave e constante das caldeiras e o vai e vem incessante de carretas trouxeram um novo e vibrante ritmo à cidade. A fábrica se tornou um coração artificial pulsante, bombeando salários para a economia local. O cheiro doce e característico do malte fervendo espalhou-se pelo ar, tornando-se a nova identidade olfativa da região. Enquanto os operários apertavam os últimos parafusos e realizavam os testes finais nas esteiras de produção, o mercado observava com um misto de curiosidade velada e ceticismo agressivo. Nos corredores acarpetados das diretorias em São Paulo, a notícia de uma nova mega-indústria no interior era tratada como um incômodo que seria rapidamente esmagado. Como um forasteiro pretendia sobreviver em um ecossistema onde as marcas dominantes ditavam até mesmo quais cadeiras de plástico os bares podiam usar? A tensão era palpável antes mesmo do primeiro lote ser finalizado. A diretoria da Sintra sabia que não possuía os orçamentos bilionários de publicidade de seus rivais. O campo de batalha teria que ser o chão de fábrica e a agressividade comercial. Quando a primeira garrafa de vidro âmbar, ostentando o já inconfundível rótulo vermelho e dourado, deslizou pela esteira e foi perfeitamente selada, um brinde silencioso ecoou na sala de controle. O maquinário operava sem falhas, cuspindo dezenas de milhares de garrafas por hora. As bases físicas do império estavam firmemente cimentadas. O Leviatã de Mogi Mirim estava desperto. O que os trabalhadores ainda não sabiam, enquanto observavam as primeiras frotas de caminhões vermelhos ganharem as rodovias sob o sol do interior paulista, era que a mesma ambição desmedida e a sede de volume que ergueram aquelas paredes seriam a força motriz de seu eventual colapso. A guerra da cerveja estava apenas começando. Assim que as caldeiras em Mogi Mirim atingiram sua temperatura máxima e as linhas de engarrafamento estabilizaram sua velocidade de cruzeiro, a cervejaria Sintra revelou ao mercado a arma letal que havia forjado no interior de São Paulo. Não era uma campanha de marketing milionária com estrelas de televisão. Não era uma embalagem revolucionária. Era algo muito mais primitivo, direto e devastador em um país emergente. O preço. No final da década de 1990 e início dos anos 2000, o consumidor brasileiro da classe trabalhadora estava sedento, mas seu orçamento era rigorosamente limitado.
As grandes marcas tradicionais mantinham os preços artificialmente altos, sustentados por um oligopólio confortável, onde competiam mais em comerciais de TV do que nas gôndolas dos supermercados. A Sintra entrou nesse cenário não como um concorrente educado, mas como um ariete. A estratégia desenhada por José de Souza Sintra era de uma agressividade ímpar. Colocar nas prateleiras uma cerveja cuja qualidade se equiparasse à das líderes de mercado, produzida com maquinário europeu de ponta, mas vendida por centavos a menos. No varejo popular, onde a decisão de compra é frequentemente ditada pelas moedas que sobram no bolso, esses centavos representavam a diferença entre a lealdade a uma marca centenária e a experimentação de uma novata. O impacto nas gôndolas foi equivalente a um terremoto comercial. Quando os primeiros engradados vermelhos da Sintra chegaram aos supermercados e mercadinhos de bairro na Grande São Paulo, eles evaporaram. Os consumidores, inicialmente atraídos pelo preço agressivamente baixo, descobriram um produto que não decepcionava o paladar. O boca a boca, o marketing mais antigo e poderoso do mundo, começou a funcionar em uma velocidade vertiginosa. Em poucas semanas, a Sintra deixou de ser aquela cerveja barata nova para se tornar a cerveja do churrasco de domingo. A escolha lógica para festas, encontros de amigos e para o consumo diário nas periferias. Para sustentar essa explosão vulcânica de demanda, a fábrica de Mojimirim teve que se transformar em uma entidade que não conhecia a noite, o descanso ou o silêncio. A pacata rotina do interior foi substituída por um regime industrial de intensidade assombrosa. Foram implementados 3 turnos de trabalho ininterruptos. O complexo operava 24 horas por dia, 7 dias por semana, incluindo feriados. Os trabalhadores locais, antes acostumados ao ritmo agrícola ou ao comércio de pequena escala, agora faziam parte de um exército industrial pulsante. Dentro dos galpões colossais, o barulho era ensurdecedor. O tilintar frenético de milhares de garrafas de vidro, se chocando levemente nas esteiras de aço inoxidável, criava uma sinfonia metálica contínua. As empilhadeiras zigue-zagueavam pelos armazéns em alta velocidade, carregando paletes que mal tinham tempo de esfriar antes de serem despachados. O ar ao redor da fábrica estava permanentemente impregnado com o aroma doce e pesado do malte fermentando. Nas rodovias, uma nova força visual começou a dominar a paisagem. Uma frota formidável de caminhões vermelhos, ostentando o logotipo dourado e brilhante da Sintra, rasgava o asfalto ligando o interior à capital paulista. Eram milhares de veículos em movimento constante, uma verdadeira artéria logística bombeando o sangue da empresa para os centros de consumo. Nos bares, os tradicionais botecos brasileiros que funcionam como os verdadeiros termômetros da popularidade de uma marca. As mesas de plástico começaram a se encher de cascos da Sintra. A marca havia conseguido o impensável: quebrar o feitiço de fidelidade cega que as gigantes mantinham sobre o consumidor popular. Mas José de Souza Sintra não era o tipo de empresário que se contentava em ser um fenômeno regional. A visão de império exigia expansão rápida e brutal. Observando o sucesso estrondoso em São Paulo, a diretoria tomou uma decisão incrivelmente ousada que dobraria a aposta da empresa: a construção de uma segunda megafábrica, desta vez para atacar o segundo maior mercado consumidor do país, o estado do Rio de Janeiro. O local escolhido foi a cidade de Piraí, estrategicamente localizada no sul fluminense, às margens da Via Dutra, a rodovia mais importante do Brasil, que liga o Rio a São Paulo. A construção da unidade de Piraí foi um espelho da ambição de Mojimirim, mas em uma escala ainda mais desafiadora. Mais dezenas de milhões de dólares foram tomados em empréstimos e injetados em concreto, aço e tecnologia alemã. Quando a fábrica fluminense foi inaugurada, a Sintra oficialmente dobrou de tamanho. Agora, o Império Vermelho tinha 2 corações de metal pulsando em sincronia, com capacidade instalada para inundar o sudeste brasileiro, com milhões de hectolitros de cerveja por mês. A Sintra não era mais uma anomalia estatística, era uma ameaça nacional e real. Foi o ápice absoluto, o momento de glória inquestionável. Caminhar pelas fábricas nessa época era testemunhar o apogeu da força bruta industrial. Os pátios estavam sempre lotados,
Os diretores comemoravam gráficos de vendas que apontavam quase verticalmente para cima, e os funcionários orgulhavam-se de pertencer à empresa que estava dando uma surra nas gigantes intocáveis. No entanto, por trás dessa cortina de fumaça dourada de volume e sucesso popular, uma tempestade silenciosa e fatal estava se formando nas planilhas financeiras da empresa. A matemática do modelo de negócios de preço baixo é fria e implacável. Para vender cerveja abaixo da média do mercado, utilizando equipamentos caríssimos de primeiro mundo, a Sintra abriu mão quase que inteiramente de sua margem de lucro por unidade. A empresa estava ganhando centavos fracionados em cada garrafa vendida. O volume massivo de vendas criava uma ilusão de riqueza, gerando um fluxo de caixa torrencial que entrava na empresa todos os dias. Mas esse mesmo dinheiro saía com a mesma velocidade. Operar e dar manutenção a duas superfábricas no limite extremo de suas capacidades, pagar os salários de milhares de funcionários, abastecer frotas gigantescas de caminhões com diesel em um país de dimensões continentais e, crucialmente, pagar as astronômicas parcelas dos empréstimos em dólar que financiaram a construção das fábricas, consumia quase toda a receita. A Sintra havia se colocado voluntariamente em uma esteira ergométrica que rodava em velocidade máxima. Eles não podiam parar, não podiam desacelerar e, mais assustadoramente, não podiam cometer um único erro. O crescimento hiperativo estava, ironicamente, mascarando a fragilidade estrutural do negócio. A semente da destruição não foi plantada pelos concorrentes, mas pela própria estratégia que os levou ao topo. Eles construíram um Leviatã formidável, mas esqueceram de calcular quanto aquele monstro precisaria comer todos os dias apenas para continuar respirando. A ascensão meteórica da Sintra não passou despercebida nas luxuosas salas de conselho na capital paulista. As gigantes do setor, lideradas pela força colossal da recém-formada Ambev, fruto da fusão titânica entre Brahma e Antártica, e pela agressividade regional da Chincariol, perceberam rapidamente que a tática inicial de ignorar o intruso de Mogi Mirim havia falhado de forma espetacular. A Sintra estava corroendo seu market share em um ritmo alarmante nas classes C e D, o verdadeiro motor de volume e escala do mercado cervejeiro brasileiro. A resposta do oligopólio não se limitaria a um simples reajuste de campanhas de marketing ou novos rótulos. Seria uma retaliação comercial brutal, uma guerra de trincheiras implacável travada em cada esquina, em cada bar e em cada distribuidora do vasto território nacional. O primeiro movimento coordenado das gigantes foi golpear o ponto mais vulnerável de qualquer cervejaria que ouse desafiar o sistema: a distribuição física no ponto de venda. No Brasil, o sucesso de uma cerveja popular depende quase inteiramente de estar estupidamente gelada e visível no barzinho de bairro, o tradicional boteco. As grandes marcas, armadas com cofres de profundidade incalculável, iniciaram uma campanha agressiva e predatória de contratos de exclusividade. Representantes comerciais da concorrência começaram a mapear sistematicamente os mesmos bares que a Sintra havia conquistado com tanto suor. A tática era irresistível para os comerciantes. Eles ofereciam novos freezers de última geração, com portas de vidro iluminadas, jogos completos de mesas e cadeiras, toldos novos, reformas nas fachadas dos estabelecimentos e, o mais importante, descontos maciços e bônus em linhas de refrigerantes essenciais. Tudo isso era entregue sob uma única, fria e inegociável condição: a cerveja vermelha da Sintra teria que ser sumariamente banida daquelas instalações. Nenhum cartaz, nenhuma garrafa, nenhum abridor de garrafas com o logotipo da Sintra poderia permanecer. Para os donos de bares, pequenos empreendedores lutando para sobreviver, a matemática não permitia recusas. Aceitar o pacote das gigantes garantia uma modernização de seus negócios que eles jamais conseguiriam financiar de forma independente. De repente, os motoristas dos caminhões vermelhos da Sintra chegavam às suas rotas habituais e encontravam portas fechadas ou proprietários constrangidos, pedindo desculpas e cancelando os pedidos fixos. O espaço físico nas prateleiras foi sendo metodicamente asfixiado. Simultaneamente, o oligopólio acionou a arma mais destrutiva do varejo: a guerra de preços focada,
Identificando milimetricamente as praças onde a Sintra tinha sua maior base de consumidores, as gigantes reduziram artificialmente os preços de suas próprias marcas secundárias para patamares irreais. Elas passaram a vender abaixo do custo para esmagar a novata. Para uma corporação multibilionária, subsidiar o prejuízo temporário de uma marca em uma região específica era um mero erro de arredondamento contábil, facilmente absorvido pelo lucro garantido nas regiões onde detinham monopólio absoluto. Para a Sintra, no entanto, que já operava com margens de lucro microscópicas e não possuía um portfólio de produtos diversificado para equilibrar as contas, essa pressão brutal era uma sentença de morte por asfixia financeira. A guerra da espuma havia deixado de ser uma disputa pela preferência do paladar do consumidor para se tornar uma sádica competição de resistência de caixa. E o oxigênio financeiro da Sintra começava a escassear rapidamente. Com o cerco se fechando impiedosamente nos pontos de venda tradicionais e os preços de varejo sendo esmagados pela concorrência desleal, a diretoria da Sintra viu-se encurralada em seu próprio labirinto de concreto. A resposta estratégica aprovada nos escritórios executivos foi a única que lhes parecia viável diante da pressão implacável das pesadas dívidas bancárias que venciam pontualmente todos os meses. Forçar a produção para compensar a queda drástica na margem de lucro com um volume ainda mais irracional. Se o lucro de cada garrafa havia sido reduzido a poeira, a única solução matemática era produzir e vender dezenas de milhões de garrafas a mais, focando o escoamento em grandes redes de supermercados e hipermercados atacadistas, onde a prática de contratos de exclusividade dos bares não tinha força legal. Essa decisão de sobrevivência corporativa transferiu quase instantaneamente a pressão esmagadora das planilhas financeiras diretamente para o chão de fábrica. Em Mogi-mirim e Piraí, a ordem que desceu para os gerentes de produção foi clara e perigosa: acelerar as máquinas muito além da capacidade de cruzeiro recomendada pelos rigorosos padrões dos fabricantes europeus. As sofisticadas linhas de envase, originalmente projetadas para operar em alta velocidade, mas com janelas absolutas de manutenção preventiva, passaram a rodar em um estado constante e agonizante de sobrecarga. A manutenção preventiva, o coração da eficiência industrial, foi silenciosa e perigosamente substituída pela manutenção corretiva de emergência. A nova regra era letal: as máquinas só deveriam ser paradas quando efetivamente quebrassem. O ambiente nas superfábricas, antes marcado pelo orgulho contagiante do crescimento exponencial, transformou-se rapidamente em um cenário de tensão extrema, calor e exaustão física e mental. Os operários, trabalhando em exaustivos turnos prolongados, sentiam a vibração excessiva dos equipamentos através das solas de suas botas. Os níveis de ruído dentro dos galpões metálicos aumentaram assustadoramente, e a temperatura ambiente subiu para níveis punitivos à medida que os motores das esteiras, compressores e caldeiras operavam constantemente no vermelho. O tilintar antes harmônico das garrafas de vidro, cruzando o galpão, deu lugar ao som frequente, agudo e caótico de engarrafamentos emperrados, seguidos pelo estrondo de vidro estilhaçado, quando as esteiras, rodando em velocidades não testadas, perdiam sua sincronia milimétrica. Os engenheiros e técnicos de manutenção tornaram-se bombeiros industriais, correndo freneticamente de um setor para outro, tentando consertar válvulas estouradas, bombas superaquecidas e sensores queimados. Pior ainda, eles frequentemente tinham que fazer gambiarras heróicas, pois a redução cega de custos ordenada pela diretoria havia atingido também os estoques do almoxarifado, atrasando a compra de peças de reposição importadas. O cheiro de componentes elétricos superaquecidos e óleo de motor queimado começou a se misturar ao doce aroma do malte fermentando. A colossal máquina industrial que havia erguido a Sintra estava, literalmente, devorando a si mesma de dentro para fora. O desgaste físico e prematuro dos equipamentos milionários tornou-se um ralo invisível, largo e profundo, por onde escoavam os escassos lucros que ainda restavam à empresa. Enquanto a formidável frota de caminhões vermelhos continuava a sair, carregada pelos portões,
lutando ferozmente por espaço nas prateleiras dos grandes atacadistas do país. O interior fumegante das duas fábricas revelava a verdade nua e brutal de uma estratégia que havia se tornado insustentável. A Sintra lutava bravamente nas trincheiras do volume comercial, mas as próprias armas que empunhava estavam sendo destruídas em suas mãos. O pico reluzente havia ficado para trás. A descida tortuosa e barulhenta para o abismo havia de fato começado. Enquanto a guerra comercial sangrava a empresa nas ruas e nos pontos de venda, um inimigo ainda mais letal e silencioso devorava a cervejaria Sintra de dentro para fora. A sua própria infraestrutura monumental. As duas megafábricas de Mogi Mirim e Piraí eram incontestáveis maravilhas da engenharia moderna, mas também eram bestas industriais insaciáveis. Elas haviam sido desenhadas em pranchetas europeias para um cenário ideal de alta capacidade, expansão de mercado e, crucialmente, margens de lucro saudáveis. Nunca foram projetadas para sustentar uma guerra de atrito prolongada, operando no limite da sobrevivência financeira em um mercado emergente. O custo base para manter essas catedrais de metal e vidro operando ininterruptamente era assustador. A indústria cervejeira lida com um produto pesado, de baixo valor agregado por litro, mas que paradoxalmente exige insumos de padrão global. O malte selecionado e o lúpulo, ingredientes inegociáveis para manter a promessa original de qualidade internacional que havia conquistado o consumidor popular, eram em grande parte importados e cotados em dólares. O Brasil da virada do milênio era um país assombrado por uma volatilidade cambial severa. Quando a moeda americana disparava, o custo de produção nas caldeiras da Sintra explodia da noite para o dia. A tragédia estratégica era que a empresa não tinha como repassar esse aumento de custo para a garrafa. O preço baixo não era apenas uma tática temporária, era a identidade da marca, a única âncora que segurava a lealdade de seus clientes. Aumentar poucos centavos no varejo significaria o extermínio imediato nas prateleiras pelas marcas rivais. A Sintra, portanto, precisava absorver o prejuízo cambial inteiramente em seu próprio caixa. Para além dos altos muros das fábricas, havia o implacável monstro da logística brasileira. O Brasil é um país de dimensões continentais, onde quase tudo se move sobre pneus, enfrentando uma malha rodoviária frequentemente precária e perigosa. Distribuir um produto cujo lucro se mede em frações de centavo através de milhares de quilômetros é um pesadelo matemático profundo. A imponente frota de caminhões vermelhos, outrora o grande símbolo de poder da marca nas estradas, consumia rios diários de diesel. A manutenção constante de milhares de veículos pesados, as taxas de pedágio intermináveis e, sobretudo, a complexidade da logística reversa, o processo obrigatório e dispendioso de recolher os pesados cascos de vidro vazios dos bares e supermercados para trazê-los de volta às fábricas, corroíam vorazmente as já anêmicas receitas da empresa. A burocracia logística engolia a produção. Enviar uma carreta lotada de cerveja do Rio de Janeiro para o interior profundo de Minas Gerais ou do Espírito Santo, vendendo a bebida praticamente a preço de custo, significava frequentemente que a viagem empatava ou dava prejuízo financeiro antes mesmo de o caminhão retornar com as garrafas vazias. O gigantismo da operação, que deveria ser seu maior trunfo, tornou-se seu principal calcanhar de Aquiles. E como é uma lei imutável na gravidade corporativa, quando a matemática não fecha no topo da pirâmide, a base estrutural sofre o impacto mais violento. Com o fluxo de caixa brutalmente estrangulado pelos pagamentos das parcelas dos empréstimos internacionais de maquinário, pelas contas astronômicas de energia elétrica e pelas faturas de logística, a tesouraria da Sintra começou a fazer manobras de sobrevivência. Primeiro, os prazos de pagamento aos fornecedores menores foram esticados ao limite do suportável. Depois, a pressão sufocante desceu implacavelmente para o chão de fábrica, atingindo o coração humano da empresa. Os sinais da decadência começaram a se manifestar de forma dolorosa no dia a dia dos operários. Os benefícios outrora generosos, que faziam da Sintra o emprego dos sonhos em Mogi Mirim, foram silenciosamente cortados ou drasticamente reduzidos.
O pagamento de horas extras, absolutamente essencial para complementar o orçamento das famílias locais que se sacrificavam nos exaustivos turnos da madrugada, passou a ser evitado pela gerência, frequentemente substituído por bancos de horas ilusórios. Nos vestiários e nos refeitórios, o clima de otimismo vibrante dos primeiros anos cedeu lugar a uma ansiedade fria e sufocante. Os rumores sobre o aperto financeiro já não podiam ser contidos por memorandos internos. Atrasos pontuais, mas cada vez mais frequentes, no repasse de direitos trabalhistas, começaram a quebrar a confiança invisível, mas vital, entre o empregado e a corporação. O operário que antes vestia o uniforme com a certeza de uma carreira estável, agora observava a esteira de produção com o olhar apreensivo de quem teme encontrar os portões trancados no dia seguinte. Profissionais qualificados, técnicos essenciais para manter as complexas máquinas alemãs funcionando sem quebrar, começaram a pedir demissão em busca de portos mais seguros na indústria, levando consigo o conhecimento empírico vital para a planta. A ironia da situação era cruel e inescapável. O majestoso parque industrial, a ferragem de primeiro mundo que José de Souza Sintra havia erguido para ser a vantagem competitiva definitiva de seu império, havia se transformado em uma gigantesca âncora de chumbo. O aspecto físico do negócio estava devorando a viabilidade financeira. A empresa encontrava-se presa em um paradoxo letal. Precisava desesperadamente manter as fábricas rodando na capacidade máxima para gerar fluxo de caixa. Mas o simples ato de operar essas estruturas mastodônticas sob aquele modelo de negócios custava muito mais do que as vendas conseguiam repor. O abismo interno estava aberto e as reservas de oxigênio da empresa haviam chegado ao fim. Desgastada pelos rivais nas ruas e canibalizada por seus próprios custos operacionais, a Sintra estava agora nua e perigosamente vulnerável à força mais letal e impiedosa do ambiente corporativo brasileiro. A asfixiante teia do sistema tributário. Para entender o golpe de misericórdia que começou a se desenhar sobre a cervejaria Sintra, é preciso mergulhar em um dos aspectos mais sombrios e complexos de se fazer negócios no Brasil: o labirinto burocrático e tributário. Se a concorrência predatória das gigantes drenava o sangue comercial da empresa e o maquinário insaciável corroía seu fluxo de caixa, foi o sistema de impostos brasileiro que efetivamente colocou a corda no pescoço do império de Mogi Mirim. No setor de bebidas alcoólicas, o Estado atua quase como um sócio majoritário implacável, que não assume nenhum risco operacional, não investe um centavo, mas exige a maior fatia do faturamento bruto antes mesmo que o produto chegue aos lábios do consumidor. O epicentro dessa crise tinha 4 letras temidas por qualquer empresário de grande porte no país: ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. A legislação tributária brasileira, especialmente para a cerveja, é punitiva e frequentemente utiliza o regime de substituição tributária. Isso significa que a fábrica é obrigada a recolher o imposto de toda a cadeia produtiva de forma antecipada, presumindo o valor final pelo qual a cerveja será vendida no bar. Para a Sintra, cuja única e vital estratégia era operar com margens espremidas até a última gota para garantir o preço baixo na ponta da linha, a matemática tributária tornou-se uma equação autodestrutiva. Eles estavam pagando impostos projetados sobre um lucro que, na prática, havia sido aniquilado pela guerra de preços imposta nos pontos de venda. Encurralada entre a necessidade absoluta de manter as máquinas rodando em sua capacidade máxima, pagar os salários dos milhares de funcionários essenciais e honrar os pesados empréstimos internacionais em dólar que venciam inexoravelmente, a diretoria da Sintra tomou uma decisão arriscada. É o canto da sereia de muitas corporações brasileiras em momentos de agonia: começar a postergar o pagamento dos tributos estaduais e federais. No início, parecia uma manobra de sobrevivência contábil lógica e de curto prazo. O dinheiro que deveria ir imediatamente para os cofres públicos era desviado para comprar malte, pagar o diesel da gigantesca frota de caminhões vermelhos e manter a fábrica respirando por mais 30 dias. Eles estavam essencialmente tomando um empréstimo compulsório
e não autorizado do governo para financiar sua própria guerra de mercado e sobrevivência. No entanto, o fisco não é um credor que negocia prazos com a mesma flexibilidade dos fornecedores comerciais, e sua paciência é cobrada a preços legalmente exorbitantes. O que começou como atrasos pontuais e estratégicos, rapidamente se transformou em uma bola de neve financeira de proporções catastróficas. As multas punitivas e os juros moratórios aplicados sobre impostos atrasados no Brasil são desenhados para serem asfixiantes. Em questão de meses, a dívida tributária da Cintra multiplicou-se em uma velocidade assustadora. O passivo com as secretarias de Fazenda dos governos de São Paulo e do Rio de Janeiro, os mesmos estados que abrigavam as duas superfábricas da empresa e que outrora haviam estendido tapetes vermelhos e promessas de incentivos fiscais para atraí-las, tornou-se um abismo contábil impossível de ser mascarado. O segredo que estava rigidamente confinado às planilhas da tesouraria e aos escritórios da alta cúpula não demorou a vazar. A imagem de sucesso meteórico e independente da Cintra começou a ruir publicamente quando as execuções fiscais começaram a tramitar nos tribunais e as notícias de dívidas milionárias com o Estado ganharam as páginas dos jornais de economia. A narrativa heróica da cervejaria corajosa, que desafiava os monopólios, foi manchada pela dura realidade de uma empresa sufocada e tecnicamente inadimplente. Fornecedores cruciais que já vinham sofrendo com alongamento forçado de prazos entraram em estado de alerta máximo, cortando linhas de crédito essenciais e exigindo pagamentos à vista, o que estrangulou ainda mais o pouco capital de giro que restava. A pressão atingiu seu ápice quando os governos passaram da cobrança administrativa rotineira para ações judiciais altamente agressivas. A ameaça de penhora de bens tornou-se um fantasma real e iminente, que assombrava os corredores iluminados da empresa. As mesmas máquinas europeias de última geração, os gigantescos e orgulhosos silos de malte e os reluzentes tanques de fermentação que representavam a força do império de José de Souza Sintra, agora estavam formalmente na mira dos procuradores do Estado. A possibilidade iminente de ter as contas bancárias bloqueadas por ordens judiciais ou, num cenário extremo, as fábricas lacradas por oficiais de justiça paralisava a tomada de decisões corporativas. O departamento jurídico da Cintra transformou-se em um bunker de guerra diária. Advogados lutavam desesperadamente para conseguir certidões negativas de débito provisórias, liminares de última hora e parcelamentos complexos que permitissem à empresa simplesmente continuar operando e faturando de forma legal. A energia vital, o foco e a inteligência da alta gestão não estavam mais concentrados em inovar produtos, melhorar a eficiência logística ou criar campanhas para o consumidor, mas sim em evitar que o Estado puxasse de vez o plugue da operação. Eles haviam entrado de forma irreversível em uma guerra de duas frentes impossível de ser vencida simultaneamente. Nas ruas de asfalto quente, eram massacrados pelas táticas de guerrilha comercial e pelos cofres sem fundo de suas maiores rivais. Nos corredores frios dos tribunais, eram metodicamente encurralados por um sistema tributário que não perdoava o menor sinal de fraqueza. O pântano engoliu qualquer esperança de uma recuperação orgânica. A Cintra descobriu, da forma mais dolorosa, que produzir incessantemente não significava salvação se a operação funcionasse apenas para alimentar dívidas passadas. O colapso financeiro estava consolidado, preparando o terreno sombrio para o colapso humano e emocional que estava prestes a explodir de dentro para fora. Enquanto os advogados travavam batalhas estéreis contra o fisco e as máquinas agonizavam pela falta de manutenção, uma fratura ainda mais profunda e letal começava a se abrir no coração da cervejaria Cintra. A divisão irreversível no alto comando. A pressão esmagadora de um colapso financeiro iminente tem o poder corrosivo de transformar aliados leais em adversários paranoicos. Dentro das salas de reunião com vista panorâmica para o pátio da fábrica de Mogi Mirim, o clima de otimismo audacioso dos anos de fundação foi brutalmente substituído por acusações mútuas, pânico e uma perigosa paralisia estratégica. O modelo de negócios idealizado por José de Souza Sintra
O crescimento obsessivo calcado exclusivamente na guerra de preços havia batido no teto de sua viabilidade de forma violenta, mas ficou dramaticamente claro que não havia um plano B estruturado para salvar a operação. O grande erro, agora dolorosamente visível sob a luz fria e implacável da crise, era a ausência crônica de uma identidade de marca que transcendesse a etiqueta de preço na gôndola. As gigantes do setor, mesmo cobrando mais caro por seus produtos, vendiam pertencimento, estilo de vida, tradição e paixão nacional através de campanhas publicitárias, multibilionárias e patrocínios massivos ao futebol e ao carnaval. A Sintra, por outro lado, havia condicionado o seu consumidor a ser leal apenas ao seu bolso. Quando a guerra predatória e os impostos asfixiantes forçaram a empresa a tentar reajustar seus valores nas prateleiras para estancar a hemorragia financeira, a dura realidade do mercado se revelou em toda a sua crueldade. Sem a vantagem absoluta do preço baixo, a marca não possuía a gravidade emocional necessária para reter o cliente. O departamento de marketing, com os orçamentos sumariamente cortados para pagar dívidas urgentes de curto prazo, tornou-se um setor fantasma, incapaz de reverter a narrativa de declínio que já se espalhava pelos botecos do país. Essa desorientação e desesperança no topo da pirâmide corporativa não demorou a descer pelas escadas e inundar o chão de fábrica. Para um trabalhador industrial dedicado, não há visão mais aterradora e desmoralizante do que a ociosidade forçada. A fábrica, projetada pelos melhores engenheiros do mundo para ser um leviatã ruidoso e ininterrupto, começou a experimentar episódios cada vez mais frequentes e longos de um silêncio fantasmagórico. Os gigantescos silos de malte importado, que antes eram reabastecidos diariamente por frotas incessantes de caminhões, começaram a ecoar vazios. Fornecedores de insumos primários, alarmados pelas notícias de execuções fiscais, protestos em cartório e atrasos de pagamento, passaram a exigir dinheiro à vista antes de liberar as cargas de lúpulo e levedura nos portos. Sem caixa para comprar matéria-prima, a diretoria era obrigada a dar a ordem mais triste da indústria: desligar as esteiras. Imagine a cena monumental. Centenas de operários vestidos com seus imaculados uniformes vermelhos e capacetes brancos, comparecendo aos seus longos turnos apenas para encontrar as imensas caldeiras frias e as linhas de engarrafamento paralisadas. O cheiro adocicado e quente da cevada fervendo, que por anos a fio foi a assinatura olfativa característica das cidades de Mogi Mirim e Piraí, começou a se dissipar rapidamente, sendo substituído pelo cheiro frio, neutro e asséptico de metal limpo e estagnação. Os funcionários passavam horas sentados nos refeitórios ou limpando repetidamente equipamentos que já estavam polidos, trocando olhares pesados e carregados de uma ansiedade muda. O salário ainda caía na conta, embora com atrasos cada vez mais frequentes e assustadores. Mas o propósito do trabalho havia evaporado por completo. A fábrica estava sendo mantida em um estado de coma induzido, respirando por aparelhos contábeis apenas para não declarar falência abertamente. Nas cidades que orbitavam ao redor dessas superestruturas, o impacto humano foi devastador e sentido nas mesas de jantar. Os comércios locais que antes prosperavam vendendo refeições para os turnos da madrugada começaram a ver as dívidas acumularem. As conversas nas calçadas de Mogi Mirim já não eram sobre recordes de produção, mas sim sobre boatos de demissões em massa iminentes e oficiais de justiça bloqueando os portões. O crachá da Sintra, antes um símbolo cobiçado de status e segurança para a classe trabalhadora local, transformou-se em um fardo de incertezas cruéis. Esse colapso da confiança institucional gerou um êxodo silencioso, mas letal, de talentos indispensáveis. Os engenheiros de produção mais qualificados, os mestres cervejeiros de carreira e os estrategistas de logística, os verdadeiros cérebros operacionais que mantinham aquelas complexas máquinas alemãs funcionando contra todas as probabilidades, começaram a enviar seus currículos furtivamente. As gigantes concorrentes, sempre à espreita como aves de rapina corporativas, perceberam a extrema vulnerabilidade psicológica do quadro de funcionários da Sintra
e iniciaram um processo metódico de aliciamento. A cada pedido de demissão de um técnico sênior ou de um operador de máquina experiente, uma parte irrecuperável da memória operacional da fábrica era apagada, tornando as raras e desesperadas retomadas de produção ainda mais caóticas, ineficientes e perigosas. A cervejaria Sintra não era mais apenas uma corporação no vermelho. Era uma comunidade de pessoas em estado de luto antecipado. A alma da empresa havia se estilhaçado sob o peso de ambições insustentáveis. Os fundadores e executivos estavam entrincheirados em batalhas jurídicas perdidas, enquanto os operários lutavam contra o pânico incapacitante de não saberem se teriam como alimentar suas famílias no mês seguinte. Completamente isolados, sangrando caixa a cada hora, sem matéria-prima para alimentar suas linhas monstruosas e com a base humana desmoronando irremediavelmente, os líderes da Sintra chegaram à mais amarga das conclusões. A independência heróica havia se transformado em uma armadilha mortal. Restava apenas uma única, sombria e humilhante opção. Eles teriam que sair às ruas, engolir o orgulho de uma década de batalhas e implorar para serem comprados por aqueles que juraram destruir. O ano de 2006 marcou o ponto de não retorno para a cervejaria Sintra. O sonho romântico e audacioso de construir uma potência cervejeira 100% brasileira e independente, capaz de brigar de igual para igual com as gigantes do setor, havia se esfacelado contra o paredão de concreto da realidade econômica brutal. As dívidas fiscais acumulavam-se em uma espiral fora de controle. Os juros bancários punitivos devoravam qualquer resquício de receita antes mesmo que ela entrasse no caixa. E as linhas de produção sofriam com paradas constantes e humilhantes por falta de insumos básicos. A família fundadora, encurralada em uma teia asfixiante de execuções judiciais iminentes, foi forçada a engolir o orgulho arduamente construído ao longo de uma década. A missão corporativa não era mais dominar o mercado, inovar ou derrotar as gigantes. A missão agora era a pura e simples sobrevivência patrimonial. Era preciso encontrar um comprador antes que os credores privados ou o Estado desmembrassem o Leviatã e o vendessem como sucata industrial a preço de banana. Os outrora orgulhosos executivos da Sintra iniciaram uma peregrinação silenciosa, sigilosa e desesperada. Longe das fábricas poeirentas do interior e do barulho do chão de fábrica, o verdadeiro campo de batalha mudou-se para os escritórios luxuosos, frios e acarpetados da Avenida Faria Lima, no coração financeiro de São Paulo. Reuniões secretas a portas fechadas, acobertadas por rígidos e pesados acordos de confidencialidade, passaram a ditar o ritmo terminal da empresa. Eles não estavam mais vendendo uma marca vibrante com clientes leais. Isso já havia se perdido na guerra de preços. Eles estavam, essencialmente, oferecendo um parque industrial moderno, com capacidade ociosa colossal, porém atrelado a um passivo tóxico aterrorizante. O objetivo era tentar convencer fundos de investimento implacáveis, ou até mesmo conglomerados rivais, de que a ferragem, o maquinário alemão de última geração, os silos gigantescos e a infraestrutura logística impecável valia o altíssimo risco jurídico e financeiro da aquisição. O processo de venda de uma empresa à beira do abismo contábil é uma dança macabra. Os potenciais compradores sabiam perfeitamente do desespero e da fragilidade da Sintra. Eles sentiam o cheiro de sangue fresco na água. Cada auditoria minuciosa, cada due diligence realizada pelas equipes de advogados e contadores engravatados revelava mais esqueletos no armário. Autuações devastadoras de ICMS, passivos trabalhistas latentes prontos para explodir, contratos logísticos insustentáveis e um esgotamento crônico da marca. Consequentemente, a cada nova rodada de negociação nas mesas de mogno, o valor da empresa, valuation, era brutalmente esmagado para baixo. A diretoria da Sintra era forçada a assistir, impotente, ao trabalho de uma vida inteira sendo precificado por meras frações do que realmente custou para ser erguido. Enquanto a agonia corporativa se arrastava lentamente nos escritórios climatizados da capital,
A situação nas megafábricas de Mogi, Mirim e Piraí assumia contornos surreais e profundamente deprimentes. Para que a empresa mantivesse qualquer resquício de atratividade para um comprador, as fábricas não podiam, sob hipótese alguma, parar completamente. Uma cervejaria fechada e abandonada, com suas complexas tubulações de aço inoxidável secas, válvulas travadas e equipamentos eletrônicos inativos, perde valor de mercado a uma velocidade incrivelmente assustadora, transformando-se rapidamente de um ativo estratégico em um passivo de manutenção dispendioso, um verdadeiro cemitério de metal inútil. Diante disso, a diretoria emitiu a ordem mais angustiante e contraditória de todas: manter a operação respirando por aparelhos. Na prática, isso significava produzir volumes mínimos, quase homeopáticos. Era apenas o estritamente necessário para que a fumaça continuasse saindo tenuamente das chaminés, as engrenagens continuassem lubrificadas, os motores não enferrujassem e as licenças críticas de operação ambiental e sanitária permanecessem ativas perante os órgãos reguladores. Os poucos operários que ainda não haviam sido demitidos pelas rodadas de cortes ou não haviam fugido em desespero para a concorrência viviam uma rotina de simulação industrial bizarra. Eles operavam máquinas colossais, projetadas para encher milhares de garrafas por minuto com fúria e precisão, em velocidades pateticamente lentas, engarrafando lotes insignificantes que mal cobriam o custo da eletricidade consumida para ligar as caldeiras. O barulho dentro dos enormes galpões metálicos não era mais o rugido ensurdecedor e vibrante do sucesso operário, mas um sussurro mecânico melancólico, um eco vazio que apenas ressaltava a imensidão do espaço ocioso e a magnitude do fracasso. A tensão psicológica no chão de fábrica era simplesmente insuportável e palpável no ar. Os trabalhadores percebiam que as visitas cada vez mais frequentes de homens engravatados desconhecidos, carregando pranchetas e inspecionando as linhas com olhares analíticos e frios, não eram para planejar contratações ou turnos extras, mas para avaliar o espólio da derrota. O boato incessante de que a empresa seria vendida circulava pelos corredores e vestiários como um veneno lento, gerando duas correntes antagônicas de desespero. A esperança cega de que um novo dono trouxesse injeção de capital imediata e salvasse os empregos locais, e o terror absoluto, fundamentado no histórico corporativo brasileiro, de que o comprador decidisse simplesmente fechar a fábrica e demitir toda a cidade para eliminar um concorrente. A antiga lealdade incondicional à marca Sintra, que já vinha sendo severamente corroída pelos meses de salários atrasados e promessas gerenciais quebradas, finalmente desmoronou de vez. Era cada um por si em um navio colossal que estava, inegavelmente, afundando sob o próprio peso. Para os donos, o relógio era o inimigo mais sádico. Os bancos credores, que anos antes haviam oferecido taças de champanhe e linhas de crédito generosas, agora ameaçavam com execuções sumárias e lacres nos portões. O Estado, inflexível, avançava com as penhoras sobre os ativos físicos. A cada dia útil que terminava sem uma assinatura salvadora de um contrato de compra, o risco de uma falência descontrolada, caótica e irreversível tornava-se a única realidade possível. A Sintra precisava desesperadamente de um milagreiro corporativo com bolsos infinitamente profundos para estancar o sangramento e assumir o gigante moribundo. E, com uma ironia cruel e poética típica da selva do capitalismo predatório, o único salvador com escala e capital suficientes para engolir aquele Leviatã era exatamente o algoz que havia orquestrado a sua ruína financeira nas ruas do país. A emboscada final e perfeita estava enfim armada. No dia 28 de março de 2007, o mercado financeiro brasileiro acordou com um comunicado oficial que, embora amplamente especulado nos frios corredores da Faria Lima, soou como uma marcha fúnebre nas cidades de Mogi-mirim e Piraí. A Companhia de Bebidas das Américas, a todo-poderosa Ambev, anunciava a aquisição integral da cervejaria Sintra. O valor e a estrutura da transação revelavam a crueldade terminal da situação. A gigante assumia o controle do Leviatã industrial não por um prêmio multibilionário,
mas essencialmente absorvendo o oceano de dívidas que asfixiava a família fundadora. A Ambev concordou em pagar um valor nominal pelas ações e assumiu um passivo astronômico estimado em dezenas de milhões de dólares, limpando a mesa e tomando a coroa. Foi um cheque-mate corporativo perfeito, executado sem disparar um único tiro. A ironia macroeconômica desse desfecho era tão amarga quanto o lúpulo mais concentrado. A Sintra, que havia nascido uma década antes com o discurso inflamado, audacioso e quase quixotesco de ser a grande resistência nacional, a cervejaria independente que derrotaria o monopólio através da eficiência e do preço justo, acabava de ser engolida exatamente pelo monopólio que jurou combater. O predador não precisou destruí-la ativamente na reta final. Ele simplesmente deixou que a presa sangrasse até a quase exaustão na guerra de atrito nas ruas, se afogasse no próprio pântano tributário e, quando a Sintra não conseguia mais respirar, recolheu o corpo por uma fração mínima de seu custo de reposição. Para entender a natureza verdadeiramente predatória dessa aquisição, é preciso despir a narrativa de qualquer romantismo. A Ambev não estava comprando uma marca. Nos escritórios de planejamento estratégico da gigante, o rótulo vermelho da Sintra era visto com absoluto desdém. Ele estava associado a margens de lucro destrutivas, a uma guerra de preços nas classes mais baixas que desvalorizava o setor e a um passivo de imagem manchado por notícias de execuções fiscais. O que os executivos da Ambev realmente compraram e o que eles cobiçavam desde o momento em que a Sintra demonstrou sua primeira fraqueza estrutural era puramente a ferragem. As fábricas de Mogi Mirim e Piraí eram joias brutas da engenharia. A capacidade de produção instalada naquelas duas plantas era colossal e, mais importante, geograficamente perfeita. A Ambev, cujo domínio de mercado crescia exponencialmente, precisava desesperadamente de mais capacidade produtiva para suprir a demanda de suas próprias marcas líderes, como Skol, Brahma e Antártica, especialmente no populoso e lucrativo Sudeste brasileiro. Construir megafábricas daquele porte do zero levaria anos de burocracia, exigiria licenciamentos ambientais tortuosos e investimentos massivos em maquinário importado. Comprar a Sintra, no estado de agonia pré-falimentar em que se encontrava, foi a tática de expansão mais barata, rápida e letal possível. Eles adquiriram tanques de fermentação reluzentes, linhas de envase alemãs de altíssima velocidade e uma malha logística estrategicamente posicionada. O nome Sintra, escrito nas grandes fachadas, era apenas um incômodo visual, um detalhe temporário que seria resolvido rapidamente com tratores e latas de tinta. Quando a notícia da venda desceu dos escritórios da diretoria para o chão de fábrica, o impacto psicológico foi muito mais complexo do que o mero medo do desemprego. Foi uma desintegração identitária. Para os funcionários veteranos, aqueles que haviam apertado os primeiros parafusos em 1997 e que haviam dedicado o suor de sua juventude à empresa, o sentimento não foi de alívio por terem escapado da falência declarada, mas de uma traição profunda e irreparável. Muitos daqueles operários haviam internalizado visceralmente o discurso da fundação. Eles realmente acreditavam que eram soldados industriais em uma guerra justa contra o Golias do mercado de bebidas. Por anos, eles haviam aceitado cortes silenciosos de benefícios, atrasos pontuais de salários e turnos exaustivos sob o calor das caldeiras, sustentados pela promessa de que estavam salvando a independência da empresa. Descobrir que o alto comando havia entregado as chaves do castelo justamente para o exército inimigo foi um golpe que quebrou a espinha dorsal da cultura interna. O dia em que os primeiros executivos da Ambev cruzaram os portões de Mogi Mirim para iniciar a transição oficial foi descrito por testemunhas oculares como um velório industrial silencioso. Homens de terno impecável, ostentando crachás azuis com o logotipo do antigo inimigo, caminhavam pelas linhas de produção com pranchetas e planilhas, avaliando as máquinas com o pragmatismo calculista de quem inspeciona ativos liquidados. Eles não faziam perguntas sobre a história da empresa, não se importavam com a cultura que ali existia
ou com as noites sem dormir dos mestres cervejeiros originais. Eles queriam apenas saber a eficiência térmica exata dos trocadores de calor e o limite de quebra das esteiras de vidro. A promessa velada que frequentemente acompanha aquisições no mundo corporativo, a de que a nova gestão trará investimentos e preservará o legado local, nunca foi feita em voz alta. Não havia necessidade de hipocrisia. A mensagem nas entrelinhas, transmitida através das primeiras diretrizes frias de integração, era inegociável. A cultura da Sintra estava morta. O modelo de negócios da Sintra estava morto. A receita original, o orgulho de produzir a cerveja do povo, tudo isso seria arquivado. Os funcionários que não se adaptassem quase que instantaneamente ao rigoroso, implacável e altamente métrico sistema de gestão da Ambev seriam sumariamente descartados. Naquela mesma semana, os milhares de engradados e uniformes vermelhos começaram a parecer pesados, anacrônicos e dolorosamente inúteis. A marca que eles defendiam ferozmente nas ruas e nos bares havia se tornado, do dia para a noite, um ativo fantasma. A aquisição de 2007 não salvou a cervejaria Sintra. Ela apenas institucionalizou o seu fim legal, garantindo que o seu corpo físico de metal e concreto continuasse operando, mas com a alma cirurgicamente arrancada e substituída pela de outra entidade. O império de preços baixos de José de Souza Sintra não ruiu com uma explosão estrondosa, mas sim com o silêncio burocrático de assinaturas em um contrato, marcando a morte definitiva e humilhante do último grande sonho de uma cervejaria independente de escala nacional no Brasil. A transição de poder no mundo corporativo raramente é poética. Na maioria das vezes, é uma operação cirúrgica, fria e implacável de apagamento histórico. Poucos meses após a formalização do contrato de aquisição, a paisagem visual de Mogi Mirim e Piraí começou a ser metodicamente alterada pela nova dona. Os imensos logotipos vermelhos e dourados da cervejaria Sintra, que por quase uma década coroaram as fachadas das megafábricas e podiam ser vistos a quilômetros de distância pelos motoristas nas rodovias, foram sumariamente arrancados. Não houve discursos de despedida ou cerimônias de transição. Equipes terceirizadas em guindastes, portando maçaricos, ferramentas pesadas e cabos de aço, desceram as pesadas letras de metal até o chão, onde foram rapidamente desmontadas e descartadas como sucatas sem valor. Em seu lugar, subiu o azul clínico, padronizado e institucional da Ambev. Para as comunidades locais, foi como assistir à bandeira de um país derrotado sendo arriada de vez na praça principal. A identidade visual pela qual milhares de trabalhadores haviam suado sangue foi apagada da existência em algumas tardes nubladas. Dentro dos colossais galpões de concreto, o processo de morte da marca foi ainda mais visceral e doloroso para quem testemunhou. Havia um cronograma rígido ditado por São Paulo a ser cumprido antes que as linhas fossem definitivamente convertidas. O último lote da cerveja Sintra a ser produzido sob a receita original tornou-se um evento fúnebre, silencioso e carregado de luto no chão de fábrica. Os mestres cervejeiros veteranos, aqueles poucos que ainda não haviam sido desligados nas levas iniciais de cortes, supervisionaram a fervura final do malte e a adição do lúpulo com uma reverência melancólica. Quando as últimas garrafas de vidro âmbar ostentando o rótulo vermelho deslizaram pelas esteiras de aço inoxidável e foram lacradas e encaixotadas, houve um momento de pesada hesitação coletiva entre os operários. O som rítmico e metálico das máquinas pareceu, por um breve e assustador instante, ecoar no absoluto vazio. Aquelas milhares de garrafas não representavam mais uma estratégia agressiva de expansão. Eram, na verdade, os artefatos finais de um império arruinado, destinadas a desaparecer rapidamente nas prateleiras dos atacadistas em questão de semanas, liquidadas silenciosamente como estoque morto. O que se seguiu imediatamente após o envasamento da última garrafa vermelha foi a assimilação voraz da ferragem.
o verdadeiro, único e bilionário prêmio que a gigante das bebidas havia cobiçado desde o primeiro instante. A Ambev não tinha o menor interesse ou intenção de manter viva a guerra predatória de preços da Sindra. Sua estratégia era diametralmente oposta: utilizar a capacidade ociosa monumental das plantas de São Paulo e do Rio de Janeiro para inundar o mercado com suas próprias marcas dominantes, que possuíam margens de lucro infinitamente superiores e orçamentos de publicidade bilionários. As complexas e labirínticas tubulações alemãs, os gigantescos tanques de fermentação cilíndricos e as linhas de invase de alta velocidade foram submetidos a um rigoroso, químico e imediato processo de asepsia e reconfiguração técnica. Em questão de poucas semanas, as mesmas caldeiras que antes ferviam o sonho audacioso de José de Souza Sintra passaram a cuspir milhões de hectolitros de Skol, Brahma e Antártica. A formidável máquina industrial sobreviveu perfeitamente à guerra, mas a alma da fábrica havia sido extirpada com precisão cirúrgica. O Leviatã havia sido domado, acorrentado e atrelado à carruagem de ouro do vencedor. Com a mudança abrupta da receita e do comando, veio a inevitável e aterrorizante purga humana. A cultura corporativa da nova dona, famosa em todo o mundo corporativo por seu foco obsessivo, quase fanático, em métricas absolutas, cortes de custos draconianos e uma meritocracia brutalmente agressiva, entrou em choque frontal e imediato com o ambiente de trabalho da Sintra. Os processos de integração pós-aquisição no Brasil raramente são gentis, mas este foi particularmente devastador para a espinha dorsal da operação original. Operadores de máquinas com quase uma década de experiência empírica nas caldeiras viram-se repentinamente subordinados a jovens engenheiros recém-formados, engravatados e armados com planilhas complexas de eficiência térmica e cronômetros de precisão. O inestimável conhecimento prático, acumulado nas trincheiras da guerra da cerveja, foi sumariamente julgado pelas novas chefias como ineficiente, viciado ou ultrapassado. As demissões ocorreram em ondas frias, metódicas e matematicamente calculadas. Profissionais de marketing, representantes de vendas e coordenadores de logística que compunham a inteligência estratégica da operação independente da Sintra foram os primeiros a ter seus acessos bloqueados. Afinal, o monopólio já possuía os maiores e mais eficientes departamentos do país nessas áreas. Não havia a menor justificativa financeira para manter duplicidade de cargos. Depois, a lâmina implacável dos cortes desceu pesadamente sobre o chão de fábrica. Centenas de trabalhadores braçais e técnicos especializados, muitos dos quais haviam construído suas vidas, financiado suas pequenas casas de alvenaria e criado seus filhos com a estabilidade do salário da cervejaria vermelha, foram chamados em filas silenciosas às salas de recursos humanos. Eles entregaram seus crachás magnéticos, devolveram os uniformes desgastados, assinaram suas rescisões e caminharam pela última vez em direção aos imensos portões de metal, agora pintados e vigiados pelas cores do antigo inimigo. O som de seus passos lentos e cansados no asfalto quente do estacionamento marcava o fim de uma era de ouro, ilusória, para a economia da classe trabalhadora de Mogi-mirim. Nas cidades que orbitavam e dependiam dessas superestruturas, a ressaca socioeconômica da aquisição foi longa, profunda e dolorosa. Os bares e restaurantes modestos ao redor do complexo industrial, que por anos serviram como ponto de encontro ruidoso, alegre e lucrativo para as trocas de turno das madrugadas, viram seu movimento despencar catastroficamente da noite para o dia. O otimismo febril e vibrante que havia acompanhado a chegada das primeiras e monumentais peças de maquinário importado no final da década de 1990 transformou-se lentamente em um ressentimento abafado e em uma profunda desconfiança crônica em relação às grandes corporações que vêm de fora. A promessa sedutora de que a instalação de uma mega-indústria traria prosperidade inabalável e eterna para uma região provou-se uma ilusão assustadoramente frágil, totalmente à mercê das marés violentas e imprevisíveis do capitalismo predatório brasileiro. Hoje, quem passa pelas rodovias de São Paulo e do Rio de Janeiro
ainda vê as gigantescas fábricas de pé. Elas continuam vomitando fumaça branca por suas altas chaminés e operando com uma eficiência mecânica ininterrupta e aterradora. Para um observador externo e desavisado, elas são símbolos irrefutáveis de absoluto sucesso industrial. Mas para os milhares de ex-funcionários que viveram, na pele e no suor, a ascensão vertiginosa e a queda abissal da cervejaria Sintra, aquelas impressionantes estruturas de concreto não passam de imensos mausoléus industriais. As esteiras continuam rodando, o vidro ainda tilinta e as frotas de caminhões entram e saem sem parar. Mas a essência ousada e rebelde do que outrora pulsou com tanta força naquelas veias de aço inoxidável foi silenciada para sempre. A guerra implacável da espuma havia terminado com a aniquilação completa do desafiante, deixando para trás apenas o maquinário milionário trabalhando, silenciosa e submissamente, para enriquecer os mesmos cofres que o destruíram. Quase 2 décadas se passaram desde que a última garrafa com o rótulo vermelho da Sintra saiu das linhas de produção de Mogi Mirim e Piraí. No implacável e acelerado mercado de bens de consumo, 20 anos representam uma eternidade absoluta. Para as novas gerações de consumidores brasileiros que lotam os supermercados e bares todo fim de semana, o nome Sintra não significa absolutamente nada. Não evoca memórias, não gera nostalgia, não desperta sequer um pingo de reconhecimento. É um espaço em branco. E talvez essa seja a faceta mais cruel e definidora de toda a sua trajetória. A rapidez aterrorizante com que um império industrial multibilionário, que um dia inundou o sudeste do país com milhões de litros de cerveja e empregou milhares de pessoas, foi apagado da memória coletiva nacional. A história da cervejaria Sintra transcende a mera crônica de uma falência corporativa. Ela se ergue na história econômica recente do Brasil como um estudo de caso definitivo, sombrio e brutal, sobre os limites mortais da competição, baseada exclusivamente em preço dentro de um oligopólio. O sonho original de José de Souza Sintra era nobre em sua concepção sociológica: democratizar o acesso a uma cerveja de padrão internacional para as massas trabalhadoras. No entanto, a execução implacável desse sonho revelou uma ingenuidade estratégica fatal sobre a verdadeira e predatória natureza das guerras comerciais. A grande lição que o colapso da Sintra deixou gravada, a ferro e fogo nos anais da administração de empresas, é que o preço baixo não é, e nunca será, uma identidade de marca sólida. É apenas uma tática temporária e vulnerável. Quando uma empresa constrói toda a sua proposta de valor e seu apelo unicamente sobre o pilar de ser a opção mais barata da prateleira, ela atrai um consumidor estritamente mercenário e não um consumidor leal. Assim que a Ambev e a Chincariol, munidas de seus caixas praticamente inesgotáveis, decidiram subsidiar artificialmente seus próprios preços para esmagar a novata audaciosa, a Sintra perdeu instantaneamente o seu único argumento de vendas. Sem uma conexão emocional profunda com o público, sem patrocínios esportivos históricos que gerassem paixão, sem campanhas publicitárias que vendessem um estilo de vida, uma tradição ou um sentimento de pertencimento, a marca vermelha não tinha como se defender. Ela era apenas um produto barato que, de repente, deixou de ser o mais barato. E no ecossistema implacável do varejo, isso equivale a uma sentença de morte sumária. Além do erro letal de posicionamento de marketing, o legado da Sintra expõe a profunda hostilidade estrutural de se empreender em escala monumental no Brasil sem um fôlego financeiro infinito. A cervejaria foi vítima de uma tempestade perfeita, onde a audácia industrial encontrou o paredão da burocracia. O sistema tributário brasileiro, com seu cipoal de impostos antecipados e multas confiscatórias, atuou quase como um parceiro silencioso do oligopólio dominante. As gigantes do setor possuíam exércitos de lobistas em Brasília e os melhores escritórios de advocacia tributária do país para navegar e, frequentemente, moldar essas leis a seu favor. A Sintra, isolada, sem defesas e sangrando caixa nas trincheiras diárias, foi metodicamente asfixiada por elas.
O maquinário europeu de primeiro mundo e a engenharia de excelência de nada serviram quando a matemática financeira e fiscal colapsou. A infraestrutura física formidável não pôde, no fim das contas, salvar a fragilidade estrutural do balanço patrimonial. Contudo, o impacto mais profundo e duradouro da queda da Sintra não reside nas planilhas financeiras liquidadas ou nas teses acadêmicas sobre estratégias de marketing. Ele habita a memória silenciosa e a vida das milhares de pessoas que construíram e operaram aquelas fábricas com suas próprias mãos. O verdadeiro legado de Mojimirim e Piraí é uma lição amarga e inesquecível sobre o lado estritamente humano do capitalismo de consolidação. Para os milhares de ex-operários, técnicos e engenheiros que vestiram o uniforme vermelho com um orgulho genuíno, acreditando que lutavam uma guerra justa pela independência do mercado, a venda para a Ambev não representou uma sinergia corporativa, como os executivos costumam maquiar em seus relatórios. Foi a obliteração completa de um propósito. Eles aprenderam, da forma mais dolorosa e humilhante possível, que no tabuleiro multibilionário das corporações globais, a lealdade do trabalhador, o suor derramado nos exaustivos turnos da madrugada e o conhecimento empírico valioso do chão de fábrica são apenas variáveis operacionais inteiramente descartáveis. Quando os números não fecham no alto da torre de vidro, a base humana é varrida sem qualquer pingo de hesitação ou remorso. Hoje, as formidáveis megafábricas que foram desenhadas, financiadas e erguidas com o objetivo expresso de quebrar o monopólio da cerveja no Brasil, funcionam, ironicamente, com perfeição absoluta para sustentá-lo e expandi-lo. Elas se tornaram colossais monumentos de concreto à eficiência impiedosa do grande capital. O fantasma da cervejaria Sintra ainda vaga invisível por entre os gigantescos silos de malte e as imensas caldeiras de aço inoxidável que ela mesma importou, cruzou oceanos e instalou com tanto sacrifício, mas sua voz audaciosa foi calada para sempre pelo rugido ininterrupto da produção de seus antigos algozes. A história da Sintra permanece como um conto de fadas industrial que transmutou para um pesadelo corporativo e humano. É um lembrete frio e cortante de que, no implacável teatro do capitalismo, a coragem cega de desafiar os gigantes nunca é suficiente. Sem um fôlego financeiro profundo para suportar o sangramento de uma guerra de atrito, sem uma blindagem jurídica inflexível contra o peso do Estado e, acima de tudo, sem ter conquistado genuinamente o coração, e não apenas o bolso, do consumidor final. Até mesmo as fortalezas de metal mais modernas, eficientes e imponentes do mundo acabarão mais cedo ou mais tarde hasteando a bandeira do inimigo. As luzes vermelhas da Sintra se apagaram há muito tempo, mas a sombra que ela deixou sobre a indústria de bebidas brasileira ainda é longa e fria. A história das imensas fábricas de Mojimirim e Piraí transcende o mero fracasso de uma marca popular de cerveja. É uma tragédia moderna sobre a arrogância do crescimento desenfreado e a terrível fragilidade do trabalho humano diante do capital. Quando reduzimos a estratégia de um império apenas a uma guerra brutal e insustentável de centavos, esquecendo a construção da alma do produto e principalmente as pessoas que o fabricam, erguemos castelos de areia que serão inevitavelmente engolidos pela maré implacável dos monopólios. Hoje, aquelas imponentes megafábricas continuam de pé, zumbindo e ruidosas, mas o sonho audacioso que as construiu está profundamente enterrado sob camadas de planilhas, de eficiência e métricas de um conglomerado corporativo global. A trajetória da cervejaria Sintra provou da forma mais dura possível que você pode importar a melhor tecnologia do mundo, operar 24 horas por dia e vender milhões de litros. Mas se não tiver uma estrutura financeira à prova de balas, uma defesa tributária sólida e, crucialmente, se não conquistar o coração do seu consumidor, você será apenas mais uma engrenagem temporária na máquina lucrativa de outra pessoa. O verdadeiro custo dessa guerra não foi pago nas mesas de negociação luxuosas da Faria Lima. Ele foi pago nas ruas do interior de São Paulo e do Rio de Janeiro,
nas vidas alteradas de milhares de operários que acreditaram genuinamente que estavam ajudando a construir algo duradouro e independente, apenas para descobrir no fim da linha que eram peças corporativas descartáveis em um sádico jogo de xadrez entre gigantes. E você? Acredita que ainda há espaço no mercado brasileiro atual para empreendedores independentes desafiarem corporações bilionárias? Ou estamos definitivamente condenados a viver na era dos monopólios inquebráveis? Deixe sua visão e suas memórias sobre essa época nos comentários abaixo. Se este mergulho na sombria história industrial do Brasil trouxe valor para você, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sino de notificações para não perder nossos próximos documentários sobre os impérios esquecidos que moldaram o nosso mundo. Muito obrigado por assistir e até a próxima.